Oi, gente, que a paz e o fogo do Espírito Santo inunde o seu coração. Quero brevemente refletir com você por meio desse vídeo sobre receber e ofertar. Todos nós devemos estar abertos a receber. Receber é um ato de humildade e até mesmo de educação. Na verdade, geralmente, receber é um prazer e uma alegria. Por exemplo, quem não quer receber um presente na data do seu aniversário ou em qualquer outra data? Quem, por exemplo, em se tratando de Deus, não quer receber as graças que Ele tem reservada para cada um de nós? Mas o que eu quero a primeiro instante refletir com vocês nesse vídeo é: assim como nós amamos estender as mãos para receber, devemos estender as mãos para ofertar. Existe até uma frase que diz: a mão fechada para dar não pode também receber. Perceba que aqui o ofertar vem antes do receber, porque é como se fosse uma colheita. Você só recebe aquilo que você planta. Mas ao mesmo tempo também não podemos cultivar o pensamento de que sempre que darmos, ofertarmos, iremos receber. Saiba que nem sempre que você plantar, que você ofertar, você vai receber em troca. Por isso que nós não devemos ficar cultivando esse pensamento, porque decepcionaremos muitas e muitas vezes por acharmos que tudo que nós ofertamos iremos receber. A recompensa, irmãos e irmãs, vem do Senhor e de maneiras que nós nem mesmo imaginamos. Talvez a recompensa das suas ofertas só virão na vida eterna. E como maravilhosas serão essas recompensas. Irmãos, assim como um recipiente precisa se abrir para receber o que nele for colocado, precisamos também nos igualar a um recipiente ao se abrir. O recipiente, para liberar o que existe dentro dele, precisa abrir a sua tampa. Assim também precisamos ser nós, ser abertos a receber, mas também ser abertos a liberar, a ofertar. Irmãos e irmãs, aquilo que nós recebemos do próprio Deus, precisamos ser abertos a compartilhar. As bênçãos, o próprio material, as providências que Ele nos dá, os dons que Ele nos deu, foram para ser colocados a serviço do próximo, a serviço da igreja, e não guardar para nós mesmos. Os dons não funcionam sendo usados para nós mesmos, e sim para os outros. O aprendizado que de Deus nós recebemos não podemos guardar só para nós, precisamos compartilhar com aquele que ainda não tem o mesmo nível de conhecimento. Irmãos e irmãs, também existe um ponto aqui muito importante que não podemos deixar passar. O que nós recebemos de Deus, precisamos também ofertar para o Senhor. Eu fico maravilhado quando eu leio 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, onde Ana chorava na presença do Senhor, pedindo a Deus um filho, e ela diz na sua oração: se o Senhor se lembrar da oração de sua serva e me der um filho, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Era Ana dizendo: Senhor, me dê um filho, que eu ofertarei o meu filho ao Senhor. Bem assim também é o dízimo. O Senhor nos dá todas as bênçãos e nós devolvemos uma parte do que Ele nos deu. Por isso que dízimo não é pagamento, não é uma contribuição, é uma devolução de amor àquele que primeiro já nos deu. Irmãos e irmãs, assim como o próprio Abraão ofereceu ao Senhor Isaque, assim como o próprio Deus ofereceu o seu próprio filho por nós, nós precisamos também ofertar. João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho ao mundo. Então preste atenção, dar, ofertar é uma atitude de quem ama, porque a palavra diz aqui em João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo que deu, que ofertou o seu próprio filho ao mundo. E coloquemos isso no nosso coração, aquilo que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35. Há mais alegria em dar do que
receber. Então, que não fiquemos esperando somente recebermos, mas que tenhamos a atitude de um coração amoroso de também ofertarmos, de também darmos. Segundo e último tópico dessa reflexão: precisamos primeiro receber para depois ofertar. Parece óbvia essa afirmação, porém é muito verdadeira e é preciso que a assumamos de uma vez por todas, principalmente no âmbito espiritual. Você com certeza já ouviu alguém dizer que só se dá aquilo que se tem, e é a mais pura verdade. Só transmite Deus quem primeiro recebeu Deus. Só transmite alegria primeiro quem recebeu alegria. Só se ama aquele que foi amado, aquele que se sente amado. Só leva a paz aquele que recebeu a paz. Irmãos e irmãs, tem algumas passagens nas Sagradas Escrituras que nos comprovam isso de maneira muito clara. Atos capítulo de número 3 vai dizer que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar às 3 horas da tarde. Ali estava um coxo. Aquele coxo virou para eles na esperança de receber uma esmola e pediu a eles uma esmola. Mas Pedro disse àquele coxo: eu não tenho ouro nem prata. Era Pedro dizendo: eu não tenho como te dar isso porque eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Era Pedro dizendo: eu não tenho esmolas para te dar, mas eu tenho algo mais precioso, que é o poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo, que te é capaz de te colocar de pé novamente. Irmãos e irmãs, há uma passagem também que nos comprova isso, falando sobre o próprio Jesus. João capítulo 20, versículo 21, diz a palavra que Jesus disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Era Jesus dizendo: eu primeiro fui enviado, agora eu posso enviar vocês. Irmãos, também existe em Lucas capítulo 10 o Senhor enviando os seus discípulos. Mas antes daqueles discípulos serem enviados, Jesus deu a eles algumas instruções antes deles começarem a missão. Isso para dizer para mim e para você: antes de sermos enviados, precisamos sentar para aprender. Antes de ensinarmos, precisamos ter a humildade de ser ensinados. Tem muita gente orgulhosa que não quer sentar para aprender, mas quer sair para ensinar. Precisamos fazer como os discípulos que deram primeiro ouvido ao Senhor, para depois falar ao ouvido dos outros. Diz também a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Paulo disse: eu vos transmito aquilo que primeiro eu recebi. Tomemos posse de uma vez por todas dessa verdade. É necessário primeiro recebermos de Deus, nos abastecermos de Deus, para depois termos o que dar aos outros. É isso então, meus amigos, espero que a palavra do Senhor possa produzir muitos frutos no meu coração e no seu coração também, que a ideia de receber e de ofertar esteja bem clara, bem fixada em nossos corações. Que Deus abençoe sua vida. Até breve, fique com o nosso Senhor Jesus Cristo.